Por que as empresas são bagunçadas? Como tirar a bagunça das empresas? No que isso influencia, impacta, enfim. Estou aqui no monitorzão do meu lado com alguns pontos que comecei a escrever até como mandamentos sobre esse assunto que eu ia usar para escrever um artigo e simplesmente resolvi antes de escrever gravar. Porque as empresas são bagunçadas. O que fazer? Vamos lá, vou buscar, te deixar algumas ideias práticas por aqui, vai. Primeira coisa, por que a empresa é bagunçada, né? Geralmente porque as pessoas não sabem, tá bom? O funcionário, o profissional que está ali, ele não sabe fazer diferente. Ele não foi instruído, ele não aprendeu. E não vai aprender. E muitas vezes o gestor também ou não sabe ou não tem tempo. Às vezes sabe, mas não tem tempo. Ou às vezes não é que não. Às vezes não é nem que não tem tempo, né? Não tem, ou não tem porque o tempo precisa ser dedicado a alguma outra coisa. Mas enfim, é preciso entender que bagunça tira lucratividade. Né? E isso importa muito. Você reduziu o lucro da empresa, pô, isso é impactante para o negócio. Muitas vezes faz a empresa quebrar, inclusive, ou faz ela deixar de crescer, pelo menos. Então, o que eu te diria? Vamos lá, como falei, para buscar deixar alguma coisa prática por aqui, né? O que eu te diria? Qualquer empresa pode fazer, não importa o porte, se pequena, média, grande, nova, antiga, tem décadas no mercado, nasceu ontem. Identifica as coisas que tomam muito tempo. Identifica. Quer dizer que dá para resolver todas? Não, não quer dizer que dá para resolver todas. Mas identifica. Começa a olhar, começa a priorizar aquelas coisas que tomam muito tempo. Do que eu estou falando aqui? Eficiência. Quando você identificar que algo está tomando muito tempo e você começa a olhar para aquilo e entende que dá para ser melhorado, e enfim, se você não entender sozinho, tenha a ajuda de alguém que consiga olhar de fora. Isso muitas vezes, inclusive, vai ser necessário. Alguém olhando de fora vai enxergar alguma coisa que quem está dentro já não enxerga, quem está dentro está acostumado. As coisas muitas vezes são feitas como sempre foram feitas, principalmente para empresas que estão há muito tempo no mercado e profissionais que estão há muito tempo naquela área. Não estou nem dizendo que é ruim ou não, de repente aquele profissional tem muito conhecimento, mas ele acostumou com aquela maneira antiga e ineficaz de fazer as coisas. Então, por que eu coloquei esse como primeiro ponto? Identificar o que toma mais tempo. Porque normalmente não se arruma um monte de coisa que precisa ser arrumada porque não se tem tempo. Quando você começa identificando o que toma mais tempo, se você começar, mesmo que você não consiga resolver, que você não consiga melhorar, aquela atividade que hoje é a que mais toma tempo do profissional, do funcionário, até do gestor, do dono da empresa, de repente você pegar a segunda, a terceira, a quarta opção, enfim, entre aquelas que tomam mais tempo e resolver, qual é a consequência disso? Além de aumentar a eficiência de alguma maneira, começa a sobrar um pouquinho de tempo. Que é lógico que as atividades do dia a dia vão engolir, mas se você consegue, se você tiver um pouquinho ali, um pouquinho, não precisa nem ser disciplinadíssimo, mas se tiver um pouquinho de boa vontade, um pouquinho mesmo da própria disciplina, você vai pegar um pouco desse tempo que sobrou, né, de preferência todo ele, mas pelo menos uma parte desse tempo que sobrou, para aumentar a eficiência de alguma outra coisa que continua tomando bastante tempo. Né? Percebe que se você não começar por aí, dificilmente vai sobrar tempo para alguma outra coisa. Vamos lá, das outras coisas que eu acabei de escrever por aqui. Tire as chatices da vida do funcionário, do profissional, do seu colaborador. O que eu quero dizer com isso? É sobre tirar a chatice. É natural que existem e sempre vão existir tarefas chatas, aquelas tarefas que são repetitivas, de repente, sei lá, alguma coisa que precisa digitar o tempo todo. Mas acontece sempre. Quando eu falo sempre, eu vou dizer aqui, quase 100% das empresas, se não 100% das empresas, sempre tem uma atividade repetitiva, sempre tem uma atividade, eu vou colocar até uma atividade ali burra, não inteligente, feita de uma maneira não inteligente, que pode ser melhorada. Sempre tem. De repente uma informação que ela é digitada num local e de repente ela precisa ser redigitada em outro local. Ou de repente uma informação que é digitada várias vezes e na hora de tirar um relatório, não existe relatório para todas as situações, enfim, precisa exportar para um Excel para fazer um agrupamento manual. Isso se não for usado o Excel ou o Google Sheets, enfim, uma planilha para se fazer
coisas que nunca deveriam ser feitas por planilha, tá bom? Nunca. Enfim, não vou entrar neste papo aqui agora, mas em outro vídeo posso falar sobre isso. Inclusive, qualquer coisa do que eu tô falando, do que eu falei, tem dúvida, deixa aqui nos comentários que isso vai me ajudar a criar outros conteúdos. Mas enfim, tire as chatices na medida do possível da vida do seu profissional, do seu funcionário. Mais um motivo para fazer isso, vai antes de ir para a próxima. A pessoa que só está ali fazendo uma tarefa chata, você acha que ela está motivada? Será que você acha que ela adora acordar numa segunda-feira? Essa pessoa não gosta de acordar dia nenhum, nem segunda, nem terça, nem quarta, nem quinta, nem sexta, enfim, para fazer uma tarefa chata. Aquela pessoa que está fazendo uma tarefa que já não é chata, que tem algum desafio, e eu não estou falando de grande desafio, não, até porque cada um é motivado por uma coisa. Tem gente que se motiva por desafio, tem gente que nem gosta de desafio, mas aquela pessoa que não está só com tarefas chatas, ela tem muito mais chance de gerar um resultado legal para o seu negócio. E aí o recado para o gestor aqui é o seguinte, né? Começa a olhar com carinho para isso a ponto de saber que quando você cuida das pessoas, você aumenta a chance das pessoas cuidarem do seu negócio. Tá bom? Pega essa. Terceiro ponto ali do meu artigo, que certamente ainda vou escrever daqui a pouco, melhore tudo que valer a pena. Presta atenção numa coisa aqui, né? Vou continuar até essa frase, mas é que eu não quero que você perca a parte importante disso. Melhore, tá? Mas assim, melhore sempre, continuamente. Tudo que valer a pena, tudo que valer a pena é tudo. É melhorar 100% das coisas sempre? Não. Porque você precisa entender o que vale a pena ser melhorado. É óbvio que eu defendo que tudo deve ser melhorado ao longo do possível, na verdade, na medida do possível, mas precisa ter uma atenção, porque tem coisa que o tempo que você usa para melhorar poderia ser usado para uma outra coisa que vai trazer um benefício ainda maior. Então, melhore tudo continuamente, todos os dias, mas tudo que vale a pena ser melhorado. Ao longo do tempo, com a eficiência aumentando, com o tempo sobrando, dá para ir melhorando as outras coisas. O grande ponto aqui é o seguinte, né? A cada 6 meses você precisa olhar para o seu negócio, você tem que olhar para o seu negócio e entender que várias coisas melhoraram significativamente. O que quer dizer significativamente? Quer dizer que dá para enxergar, dá para perceber que melhorou. Dá para você, de repente, medir, né? Porque dá para ser medido, dá para medir, nem tudo dá para ser medido. Tem coisas que são meio intangíveis, mas você tem que olhar e ter clareza de que está melhor do que estava 6 meses atrás. Então, essa melhoria tem que ser contínua, tem que ser sempre, tem que ser de uma maneira incessante. E mais do que isso, precisa colocar na cultura. O que é colocar na cultura? Vai fazer com que a forma como as coisas normalmente são feitas na empresa, ou seja, a forma como quem já está lá está vendo, quem chega na empresa acha que é o normal, percebe que é o normal. Cultura, a forma como as coisas normalmente, comumente são feitas. Precisa colocar essa melhoria contínua, sempre, nem que seja uma coisinha, sabe? Você já percebeu que se você melhorar uma coisa por dia, no ano você melhorou mais de 300 vezes ou 300 coisinhas que vão fazer toda a diferença lá na frente? Enfim, 8 minutos e 44 de vídeo. A ideia nesse é deixar só os pontos principais. Eu espero que de alguma maneira tenha deixado algo de útil. Sou Alessandro Gonçalves, lembrando, se estiver no YouTube, curte o canal, segue o canal. Se estiver em outro lugar, curte ou segue o que tiver por aí. Mas enfim, não deixa de pegar algo de útil para isso, para o seu negócio. E espero que de alguma maneira possa ajudar. Mas vou ajudar principalmente se você comentar e deixar as suas dúvidas, os seus desafios, para que eu possa trazer mais conteúdo dentro desse ponto, tá bom? O Brasil precisa ser mais competitivo, mais lucrativo, mais eficiente, e isso se consegue através dos negócios, principalmente dos pequenos e médios, que são a maioria. Grande abraço.